Momentos em que o trio de prata roubou a cena. Número 10. Luna apoia a Grifinória mesmo sendo da Corvinal. Número 9. Gina é uma capitã de quadribol melhor que o Harry Potter. Número 8. Neville Longbottom enfrenta o trio de ouro. Número 7. Luna salva Harry Potter no trem. Número 6. Luna ensina Harry sobre os testralhos. Número 5. Neville explode a ponte. Número 4. Gina abre a câmara secreta. Número 3. Luna ajuda Harry a encontrar o diadema. Número 2. Neville mata a Nagini. Número 1. Gina beija o Harry. 5 personagens de Harry Potter que poderiam ter se tornado vilões. Número 1. Snape já esteve do lado sombrio, mas o que o fez mudar foi o seu amor por Lilian. No entanto, e se Voldemort tivesse prometido proteger Lilian e não tivesse a matado? Snape poderia ter pertencido fiel ao Lorde das Trevas. Número 2. Rony sempre viveu à sombra dos seus irmãos e de Harry. Ele invejava o reconhecimento e os privilégios que nunca teve. Se alguém como Malfoy ou Voldemort tivesse aproveitado de suas inseguranças e oferecido poder e prestígio, será que Rony teria resistido? Número 3. Lupin sempre lutou contra o seu lado selvagem, mas e se ele tivesse sido completamente rejeitado pela sociedade bruxa? Se Greyback tivesse conseguido convencê-lo de que os lobisomens deveriam se unir contra os bruxos comuns, Lupin poderia ter se tornado um líder de uma revolução sombria. Número 4. Criado em uma casa que venerava sangues puros e treinado desde cedo em magia das trevas, Sirius poderia ter se tornado um comensal poderoso. Número 5. Harry tinha uma ligação profunda com Voldemort, a ponto de compartilhar seus pensamentos e emoções. E se Dumbledore nunca tivesse o encontrado? Se Harry tivesse sido criado por um seguidor de Voldemort ou descoberto sua conexão com o lado sombrio antes de saber sobre sua verdadeira história, ele poderia ter sido moldado para ser um herdeiro perfeito do Lorde das Trevas. Você sabia que a Emma Watson costumava mudar falas do roteiro de Harry Potter para se adequar à sua personagem? Emma era uma grande fã dos livros e frequentemente dizia ao diretor para alterar falas que achava que Hermione nunca diria. Ela revelou que, ao final da série, o trio inteiro reescrevia falas, pois conheciam muito bem seus personagens. 3 coisas malucas que Hermione Granger fez em Harry Potter. Número 1. Durante o torneio Tribruxo, Hermione capturou Rita Skeeter na sua forma de besouro e a colocou dentro de um vidro encantado que impedia sua fuga, chantageando ela para parar de escrever artigos prejudiciais sobre Harry e seus amigos, ameaçando entregá-la para o Ministério de Magia por ser uma animaga não registrada, o que é ilegal no mundo bruxo. Número 2. Hermione colocou um feitiço em uma lista de inscrição para a armada de Dumbledore, que deixava cicatrizes permanentes se uma pessoa que tivesse assinado tentasse denunciar o grupo. Número 3. Ela casou com Rony Weasley. 3 coisas épicas que o Rony Weasley fez em Harry Potter. Número 1. Ele se sacrificou em um jogo de xadrez bruxo em tamanho real para proteger Harry. Nesse momento, ele demonstrou seu pensamento estratégico e disposição para se colocar em perigo para salvar seus amigos. Número 2. Superou suas inseguranças e destruiu uma das Horcruxes, o que desempenhou um papel crucial na derrota de Voldemort. Número 3. Ele casou com Hermione Granger. 4 vezes em que Harry Potter realmente fez a coisa certa. Número 1. Harry está longe de ser o protagonista perfeito, mas começou sua jornada como herói com o pé direito ao recusar a oferta arrogante de amizade de Draco Malfoy. Você não vai querer ser amigo da pessoa errada. Eu posso ver sozinho quem é a pessoa errada. Número 2. Apesar do Harry não fazer ideia de como realmente conseguiu pegar a pedra filosofal do espelho de Eugensede, suas intenções eram puras. E isso foi o suficiente para que ele fosse o herói aqui. Número 3. Outro momento que as circunstâncias trabalharam a favor de Harry foi o fato dele ser um ofidioglota. E ele pôde usar esse talento para salvar Justin Finch. Número 4. Em Relíquias da Morte, parte 2, Harry fez algo ainda mais significativo. Salvou o Draco Malfoy do fogo. Ele o resgatou em cima de uma vassoura, basicamente salvando sua vida. Você já reparou na semelhança entre Draco Malfoy e James Potter? Ambos eram filhos únicos nascidos em famílias ricas de sangue puro e conhecidos por serem valentões. James tinha os marotos como seus amigos leais, enquanto o Draco tinha seu grupo de amigos da Sonserina. Ambos focaram em uma pessoa específica, com James atacando Snape e Draco perseguindo
Harry. No entanto, James e Draco eventualmente se casaram com alguém que os tornou pessoas melhores e tiveram um filho. Você já reparou nesse detalhe de Harry Potter? Na Batalha de Hogwarts, Harry, Rony e Hermione enfrentam referências a todos os filmes da franquia ao longo do caminho. Primeiro, eles são atacados por um gigante, uma referência ao Trasgo de A Pedra Filosofal. Depois, por aranhas gigantes, de A Câmara Secreta. Depois, por um lobisomem de O Prisioneiro de Azkaban. Depois, passam por Lavender Brown morta, que remete à morte de Cedrico em O Cálice de Fogo. Depois, eles são atacados por dementadores de A Ordem da Fênix, até finalmente chegarem a Snape, de O Enigma do Príncipe. 7 vezes em que Harry Potter poderia ter sido expulso de Hogwarts. Número 7, quando chegou a Hogwarts pilotando o Ford Anglia voador e colidindo com o Salgueiro lutador. Número 6, durante um momento de tensão na Casa dos Gritos, Harry desferiu um ataque contra o professor Snape, desrespeitando completamente as regras de conduta em relação aos professores. Número 5, ele usou o feitiço Sectum Sempra contra o Draco Malfoy, o que resultou em ferimentos graves e poderia ter acabado de uma forma trágica se não fosse pela intervenção do Snape. Número 4, na aula de poção ele passou um ano inteiro utilizando o livro do Príncipe Mestiço, repleto de anotações que o fizeram se destacar nas aulas. Número 3, em diversas ocasiões desafiou as regras de se aventurar pela Floresta Proibida, ignorando completamente os perigos e as ordens explícitas de seus professores. Número 2, durante uma discussão perdeu o controle e fez sua tia Gilda inflar como um balão gigante. Número 1, repetidamente usou o mapa do Maroto e a capa da invisibilidade para explorar áreas restritas do castelo, escapando da vigilância do Filch e desafiando as regras de Hogwarts. Você sabe como Pedro Pettigrew morreu em Harry Potter? No filme, ele foi amaldiçoado por Dobby, e essa foi a última vez que o vimos. Mas, no livro, quando Pedro desceu as escadas, foi atacado por Rony e Harry. Pedro começou a estrangular Harry, mas Harry lembrou que ele devia uma dívida de vida. Voldemort amaldiçoou a mão que deu a Pedro 4 anos atrás. E então, quando Pedro hesitou e mostrou misericórdia a Harry ao deixá-lo escapar, a mão se voltou contra ele e começou a sufocá-lo, levando à sua morte. Mas me conta se você sabia dessas 5 erros que não foram erros em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Número 1, no mapa do Maroto, Moony não deveria ser escrito com um E, mas isso foi feito de propósito como uma referência ao supervisor de efeitos visuais Carl Mooney. Número 2, depois que a aula com o bicho-papão termina, a cicatriz de Harry parece estar invertida, mas isso é, na verdade, um reflexo no espelho. Número 3, quando os dementadores entraram no Expresso de Hogwarts, a água congelada não quebrou o vidro. Isso foi explicado como sendo uma espécie de encantamento e não simplesmente água comum. Número 4, muitas pessoas acharam estranho que as crianças bruxas não sabiam o que era um lobisomem. Ninguém? Mas a pergunta do Snape era, na verdade, sobre a diferença entre lobisomens e animagos. Quem pode me dizer a diferença entre um animago e um lobisomem? Número 5. O Salgueiro Lutador bate com força suficiente para esmagar os ossos de um humano comum, mas foi revelado mais tarde em Animais Fantásticos que trouxas e bruxos têm fisiologias diferentes, sendo os bruxos muito mais resistentes. Você sabia desse detalhe de Harry Potter? Lord Voldemort e seus seguidores davam grande importância para a pureza de sangue. Logo vai descobrir que algumas famílias de bruxos são melhores do que outras. No entanto, Tom Riddle era, na verdade, mestiço, já que sua mãe era uma bruxa e seu pai era um trouxa. Isso é algo mais explorado nos livros, onde a profecia que Harry ouve é muito mais longa e inclui a frase: aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima, nascido dos que desafiaram 3 vezes, nascido ao terminar do 7º mês. Dumbledore explicou mais tarde que essa descrição também poderia se referir a Neville Longbottom, que também nasceu em julho e cujos pais desafiaram Voldemort 3 vezes. Mas Voldemort provavelmente foi mais atraído por Harry, já que ele também é um bruxo mestiço, enquanto Neville é puro sangue. Ao escolher Harry como alvo, Voldemort ironicamente o marcou como seu igual, com a cicatriz, e deu a ele poderes para derrotá-lo, criando exatamente aquilo que tentou destruir. O que é mais legal ainda é que o Neville teve um papel muito importante na derrota do Voldemort, matando a Nagini, as pessoas que Voldemort matou para conseguir criar suas Horcruxes. O Diário de Tom Riddle. Essa Horcrux foi criada durante o 6º ano de Tom em Hogwarts, quando ele, ao conseguir localizar a Câmara Secreta de Salazar Sonserina, ordenou que o Basilisco caçasse os alunos nascidos trouxas, que resultou na morte de Myrtle Warren, a
murta que geme. O Anel de Marvolo Gaunt. Em agosto de 1943, o Tom Riddle matou seu pai trouxa, usando a varinha de seu tio, Morfino Gaunt, fazendo com que ele fosse culpado pelo crime e preso para sempre em Azkaban. O medalhão de Salazar Sonserina. Burke comprou o medalhão da mãe de Tom Riddle pagando míseros 10 galeões, e mais tarde vendeu para Epsiba Smith por uma fortuna. Tom então roubou o medalhão, matou Epsiba, alterou a memória de sua elfa para que ela confessasse o crime e então matou um mendigo trouxa para criar a Horcrux. A taça de Helga Hufflepuff. Para essa Horcrux, Voldemort usou o assassinato de Smith, o diadema de Ravenclaw. Após prometer falsamente para Helena que destruiria o diadema, Voldemort matou um simples camponês, transformando o diadema em uma Horcrux. Nagini. De acordo com Dumbledore, Voldemort possuía fortes sentimentos por Nagini e a transformou em uma Horcrux após assassinar Bertha Jorkins. Harry Potter. A Horcrux não planejada de Voldemort foi criada quando a maldição da morte ricocheteou e um pedaço de sua alma mutilada se agarrou a Harry. 3 personagens que foram injustiçados em Harry Potter. Número 1. Merope Gaunt. Ela não recebeu o devido reconhecimento e um bom desenvolvimento da história dos filmes. Na verdade, nenhum dos Gaunts tem tempo de tela suficiente. Merope é mãe do Tom Riddle Jr. e seu legado mágico foi essencial para levar o Tom ao caminho que o transformou em Voldemort, já que ele passou a odiar os trouxas e o nome de seu pai, que era trouxa. Número 2. Onde estava Winky? Bart Crouch Sr. não era o melhor dos personagens, mas os espectadores perderam toda a dinâmica com sua elfa maltratada Winky. Crouch a acusa de conjurar a marca negra e a demite, libertando ela contra sua vontade. Dobby consegue um emprego para ela em Hogwarts, e Winky foi uma das inspirações de Hermione para criar o Fale, outro elemento que ficou fora dos filmes. Número 3. O Fenrir Greyback é bem interpretado pelo ator no filme, mas o seu papel na história era muito maior e mais aterrorizante do que os filmes mostraram. Fenrir tenta infectar várias crianças com a licantropia. Foi ele quem infectou o Remo Lupin, que ele faz coisas terríveis durante a Batalha de Hogwarts que não posso nem comentar aqui.